presente aqui nesse lugar e nos dá da tua vitória. Enquanto nós apregoamos esta palavra, curai as feridas, liberta os oprimidos, ó Pai, dá descanso para o teu povo e confirma tuas bênçãos para a glória do teu nome. Fica conosco, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém? Senta, meus queridos. Se você desocupe as suas mãos, bate palma para Jesus. Louvado seja Deus. Daqui, um texto, irmãos, que é conhecidíssimo de toda a igreja. Quem dos irmãos, quem das irmãs nunca leu esse texto aqui, aleluia, esse salmo de número 125, nos já falou, nos já citou nas suas mensagens, aleluia, nos já leu para um parente, para um amigo, para um vizinho, aleluia, mas muitas das vezes, irmão, aleluia, nós ficamos tão desapercebidos que até esquecemos as coisas tão básicas da Bíblia, tão simples da Bíblia, mas que são verdadeiras mensagens animadoras da parte de Deus para conosco, aleluia, para que nós possamos ter uma vida espiritual crescente na presença do Senhor nosso Deus. Eu confesso para os irmãos que eu passei o dia inteiro esse salmo no meu coração, além de, aleluia, estar aqui aguçado com a aula que a gente teve hoje, aleluia, além disso, eu passei com esse salmo, aleluia, no meu coração o dia inteiro, mastigando ele aqui no meu coração. É verdade que muitas das vezes, irmão, Deus está trabalhando e está falando conosco, né? E dá a mensagem para nós, para os nossos corações, para moldar o vaso que sou eu. É assim? Muitas das vezes, aleluia, uma palavra tão simples, aleluia, tão assim cotidiana, mas às vezes Deus coloca aquilo no coração da gente o dia inteiro, ou às vezes a semana inteira, ou às vezes o mês inteiro, porque Deus está moldando as nossas vidas através daquela palavra. E eu fiquei com esse salmo hoje no meu coração o dia inteiro, né? Como os montes, ou como aqueles que confiam no Senhor, né? Aleluia, como aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de Sião. E aí a Bíblia diz que como estão os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do Senhor. Essa semana eu estava ouvindo a programação de rádio de manhã cedo, era, não acredito eu, umas 7h30 da manhã. E alguém pode falar, mas tem programa de rádio 7h30 da manhã da Igreja de Jesus Cristo? Tem, irmãos. Tem, você sabia que tem? Aleluia, se vocês entrar lá no site da igreja, vocês vão ver que tem muita programação de rádio. Aliás, tem o dia inteiro. E eu estava ouvindo o programa de rádio da igreja de Montes Claros, que começa às 6 horas da manhã. Quase todo dia eu estou lá, ouvindo, orando junto com o irmão, por cultura. Tem irmãos que gostam de orar aí, ó, 6 horas e 20 minutos. O irmão começa a oração e ora até umas 20 para 7, ou às vezes 10 para 7. É você por uns 20 a 30 minutos de oração, todo dia pela manhã. Um programa muito abençoado, né? O pastor José Ricardo, lá de Montes Claros. Bom, fazendo a propaganda aqui, aleluia. Mas então eu ouvi a programação de rádio, e nesse dia não era o pastor Zé Ricardo que estava lá, era um presbítero, eu esqueço o nome dele, não sei se algum irmão conhece lá, os irmãos lá, e o presbítero, eu estava dirigindo o meu carro, né? E depois do louvor que ele colocou lá, né? Aí ele foi falar assim, irmão, deu um grito no rádio, agarra o teu coração, você que está aí ouvindo do outro lado, levanta a tua cabeça, nada de ficar com a cabeça baixa. Deus é contigo nessa batalha, nessa peleja. E eu estava dirigindo o meu carro, eu parei assim, e ergui mais o volume do rádio, ergui todos os vidros do carro, e falei, deixa Deus falar comigo também.
E aquele presbítero falava assim: irmão, você está aí de cabeça baixa dentro da tua casa, pensando o que você vai fazer, pensando como é que você vai caminhar, como é que você vai continuar. Ó, deixa eu fazer uma coisa para você. E aquele irmão fez assim, ó. Você sabe o que aconteceu, irmão? Eu inspirei aqui, eu aspirei e inspirei tudo em seguida. Você pode respirar aí na tua casa, você pode levantar, você pode caminhar, você pode andar, você pode falar. Então levanta a cabeça e dá glória a Deus, porque a bênção do Senhor está sobre a sua vida também. Meu Deus, que coisa tão simples. O irmão encheu os seus pulmões de ar, e quando ele encheu os pulmões de ar, ele sentiu a mensagem de Deus e falou assim: ó, você pode fazer o mesmo, você tem saúde, problema, luta, dificuldade, isso é para guerreiro guerrear mesmo, batalha para você vencer. Aleluia, não tinha que ser ainda. Olha, deixa eu falar para você, qual é, aleluia, dos irmãos, qual é das irmãs que está aí do outro lado, ela está me ouvindo, que entrou numa batalha, ou que você passou luta e que Deus não te deu vitória, você não saiu vitorioso lá na frente. Isso significa que Deus está com você, meu querido. Levanta a tua cabeça aí, aleluia, caminha, levanta e dá glória a Deus. E não é verdade, não. Às vezes dói a cabeça, dói a perna, né, mano? Às vezes dói o pé, a gente fica tudo jururu, aleluia, mas Deus está do nosso lado, o Senhor é conosco, o Senhor vai nos dar vitória, o Senhor vai, aleluia, caminhar conosco nessa jornada. Nós não vamos estar só. Aliás, Cristo nunca nos deixa só. Aleluia, nas lutas de cada dia, aleluia, nas dificuldades de cada dia, Ele nunca nos deixou só. Se eu for perguntar aqui para os irmãos, quem nunca teve luta? Quem nunca teve dificuldade? Quem nunca passou por problema? Mas deixa eu perguntar para você também, qual é aquele que você saiu derrotado? Hein? Qual é aquele que você saiu derrotado, que Deus não te alcançou e não te deu vitória? Qual? É que muitas das vezes Ele está querendo nos moldar, está querendo trabalhar em nossos corações, e às vezes nós ficarmos, aleluia, trocando palavras ou conversa, ou questionando. Por que nós não glorificamos a Deus? Por que nós não exaltamos a Deus? O Espírito de Deus está sobre você. O Espírito de Deus habita na tua vida. O Senhor é contigo. Aleluia, a luta é para você vencer. É Deus querendo te ensinar, é Deus querendo te moldar, é Deus querendo trabalhar na sua vida, querendo melhorar a sua situação. Não é para ver você de cabeça baixa, prostrado diante dessa situação, nada disso. É para ver você de pé, aí cantando o hino da vitória, aí cantando aquele hino sem nó, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Pensa nisso. Às vezes você fica perguntando, mas por que eu oro, eu dou dízimo, eu falo, eu vou no culto, eu faço isso, eu abençoo aquele, mas por que eu passo por essa dificuldade? Deus quer fazer algo melhor na sua vida. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião. O Senhor não está dizendo que não vai ter luta. O Senhor não está dizendo que não vai ter adversidade.
muita coisa nesse serão. Pode ou não pode? E se nós formos olharmos, irmão, quantos irmãos, quantos servos de Deus, quantos, aleluia, ministros de Deus, verdadeiros homens que tinham comunhão com Deus, teve momentos muito difíceis na sua vida espiritual. Muitos. Nós podemos começar lá desde o Gênesis e apontando para os irmãos, aleluia, inúmeros irmãos que teve muitas dificuldades. Mas deixa eu falar pelo menos um aqui para você. Vamos olhar para Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos olhar para esses três homens. Podemos até falar de Daniel, mas deixa Daniel lá. Deixa Daniel continuar orando por eles. Aleluia. Descendendo, né, amor? Deixa Daniel descendendo. Mas está lá Sadraque, Mesaque e Abednego. Homens que foram cativos, mas chegou na Babilônia. Foram homens que aprendeu a lei dos caldeus, sobressaiu sobre os demais magos, sobre os magos que estavam ali, cuidava dos negócios da Babilônia. Um dia uns abençoados lá resolvem fazer uma homenagem para Nabucodonosor, constrói uma estátua, uma imagem grande lá, e fala assim: vamos fazer a inauguração desse negócio aí, e leva o rei, leva todo mundo, aquela estátua maciça de ouro. E agora fica lá no arauto bradando, olha, sobre o som da harpa, do símbolo, aleluia, das trombetas, aleluia. Depois que vocês ouviram o som sonoro, aleluia, vocês devem se prostrar diante dessa estátua que representa, aleluia, o nosso grande rei Nabucodonosor. Glória para o homem. E vai lá, aleluia, os levitas daquele lugar e tocam o instrumento. Aliás, levita não, né? Porque levita é aquele que adora a Deus, né, irmão? Não vamos trocar o nome, não, né? Mas vamos dizer que eram os músicos daquela que estava ali, a orquestra de Nabucodonosor. Era uma orquestra sinfônica dele que eles tocam, aleluia, os instrumentos. E quando eles tocam os instrumentos, toda aquela nação, aleluia, que estava ali, dali, e os estrangeiros também, aleluia, se dobra, se prostra diante daquela imagem. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, os homens ficam de pé olhando aquela situação. Há alguns fofoqueiros no meio e falam: ó rei, como é que foi tratado? Não foi quando tocasse, aleluia, os instrumentos que todos reverenciassem a estátua, que todos se curvassem, aleluia, diante da estátua, rei? Foi. Mas tem três moças aí, aleluia, que não quiseram se dobrar. Como? Como? Tem três moças aí, aleluia, que não quiseram se dobrar, não. Eles dizem que só curva a um Deus, só a um Senhor. Aleluia, diante da tua grandeza negativa, eles não vão se dobrar, não, rei. O rei ficou furioso. Mandou aquecer a fornalha ou o forno, como vocês queiram, aleluia, pensar, 7 vezes mais. O negócio ficou ardente mesmo, né? 7 vezes mais. Aquece essa fornalha aí, e aquele engraçadinho, aquela engraçadinha, que é assim que eles chamam você, né? Você, aleluia, que é crente, você é um engraçadinho desse mundo, né? Esse mundo aí vocês são os engraçadinhos, mas só não deixa vocês continuar chamando vocês de engraçadinho. E aquele engraçadinho que não quiser, aleluia, se render ou se encurvar, será lançado dentro da fornalha. Chegaram para Sadraque, Mesaque e Abednego: vocês são doidos, vocês são loucos, vocês não vão se encurvar, não. Deus é o nosso Senhor. Ele cuidará de nós. Ele pelejará por nós. Ele é o nosso protetor. Mas o rei vai jogar vocês dentro da fornalha, não tem problema. Se nós
Sadraque, Mesaque e Abednego, eu creio que eles olham para cima, de olho em Deus, socorro. E o rei ficou bravo. Manda dar aqueles homens, manda prender aqueles homens, vamos lançar esses homens na fornalha do fogo ali. Mas antes eu vou dar mais uma oportunidade para vocês. E o rei manda repetir. Repete novamente. Quando eles repetem novamente, os homens ficam, aleluia, do mesmo jeito, intacto. Aleluia, pega esses homens e lança nessa fornalha. A Bíblia diz que eles foram lançar. Os soldados que foram para levar os moços até a fornalha morreram queimados. Mas agora eles lançam Sadraque, lançam Mesaque, lançam Abednego lá dentro daquela fornalha. Aleluia. E eles lançam os homens lá amarrados. Mas de repente Sadraque, Mesaque e Abednego caem lá dentro. E eles se levantam. E eles começam a conversar um com o outro. Sadraque, você está bem? Eu estou bem. E você, como é que está, Mesaque? Eu também estou bem. Para aí, a minha corda não está mais amarrada nos meus pés, hein? Minhas mãos. Sadraque fala assim, Mesaque fala, mas a minha também não. Caiu os aguilhões, aleluia. Quebrou os aguilhões, aleluia. Eu não sei o que aconteceu, mas peraí, tem fogo aqui? Tem, mas eu não estou sentindo calor nenhum, aleluia. Está tudo perfeito, está tudo tranquilo. E o rei lá de fora começa a olhar, mas peraí, o que é aquilo? O que é isso? Quantos que nós jogamos lá dentro da fornalha? Rei, nós jogamos 3. Foi os 3 mancebos, os hebreus que não quiseram adorar, aleluia, a estátua de ouro. Mas peraí, eu estou vendo lá 4. Aleluia. Tem 4, estou lá, está vendo? Um é semelhante, aleluia, ao filho do homem. E eles passeiam dentro do fogo, como se nada tivesse acontecido. Sabe o que é isso? É os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalarão. É para isso mesmo. Você tem que confiar, porque na hora da adversidade, na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora que Deus problema, aleluia, o Senhor vai fazer com que você passe por essa, aleluia, adversidade, cantando o hino da vitória. Então levanta a cabeça. E se você está passando por luta, por dificuldade, se você está passando por problema, talvez você está aí, poxa, o ano inteiro aconteceu, aleluia, comigo essa situação, e agora estou terminando o ano, e eu estou do mesmo jeito, não aconteceu nada na minha vida espiritual, foi um ano inteiro de luta, um ano inteiro de dificuldade. Você está na presença de Deus. Levanta a tua cabeça e dá glória a Deus, porque Deus é contigo nesta batalha. É por isso que você está aqui nesse lugar nesta noite. Ou você acha que é você que é forte diante dessa luta? Ou você acha que você que é poderoso diante dessa luta? Ou você que acha que você, aleluia, não se abate diante dessa luta? Não, não é isso não. É que Deus tem te carregado. É Deus que tem sido o socorro para você na hora da dificuldade. Mas o que você tem que fazer? Confiar no Senhor. Confiar em Deus. Crer no Senhor. Quantos homens, irmãos, que confiaram no Senhor? Aleluia. E na hora da dificuldade, na hora da adversidade, eles cantaram o hino da vitória. Nós podemos ficar aqui a noite inteira falando de homens valorosos. Aleluia. Como foi o próprio Daniel, como foi jogado na cova dos leões. Como foi Josué, aleluia, depois que perdeu o seu líder Moisés. Nós podemos falar aqui de Jacó, nós podemos falar aqui de José, que foi vendido pelos seus irmãos, mas confiou no Senhor Jesus. Confiou em Deus, irmão. Olha a luta de José. Olha a luta de José. Desacreditado pelos seus dentro de casa, jogado dentro do calabouço ou de uma cisterna, como vocês querem fazer.
aos estrangeiros, vai parar na casa de Potifar. Chega na casa de Potifar, a mulher acusa o menino de adúltero, vai parar na prisão. Olha só, irmão. Mas José confiava em Deus. Confiava em Deus. E sabe o que aconteceu com ele? Lá na prisão, tudo que ele fazia prosperava. Organizou até a prisão. Saiu da prisão. Foi, aleluia, ser governador. Mas sabe por quê? Confiava em Deus. Você acha que vale a pena ficar murmurando? Ficar, aleluia, falando, perguntando para aquele converseiro, contando para um e para outro a tua luta? Não vale a pena. Ergue a cabeça, porque o Senhor é contigo nessa batalha, nessa jornada. Aleluia. Veja bem, você passou o ano inteiro. O ano inteiro, talvez você fale assim, não aconteceu nada na minha vida. Como não? E o que você está fazendo aqui? Você está falando que não aconteceu nada? Aconteceu tudo. A boas mãos do Senhor está sobre você. O Senhor tem te curado, tem te livrado. O Senhor tem te carregado. Tem abrido uma porta de escape para você. Ele nunca te desamparou, meu querido. Mas é que nós queremos. Nós queremos só as coisas boas. Sofrer, para que eu vou sofrer? Ficamos só com aquela palavra assim: Cristo já levou por si as nossas dores, as nossas enfermidades. Eu não preciso mais sofrer. Isso aí é o jeito que eles estão pregando por aí. Coloca Deus na parede e fala: como é que é assim? Eu sou Deus certo. Eu não disse. Eu oferto na tua aqui, eu tanto na casa. E o Senhor não vai me abençoar? Coloca Deus na parede. Quem coloca Deus na parede, isso é conversa, irmão. Ele é Deus. Ele faz porque Ele quer. Não é porque nós somos bonzinhos, não. É porque a sua bondade, a sua longanimidade, a sua misericórdia é grande para conosco, irmãos. Você está aqui? É porque você era bonzinho, daí o Senhor falou assim: você é bonzinho. Vem aqui para casa, aqui para a igreja, vem que eu vou colocar você aqui. Eu vou batizar você com o Espírito Santo. Eu vou dar dom espiritual para você. Eu vou colocar um cântico novo na tua boca para você cantar lá na igreja. Você está aqui por causa disso? É por causa disso? Eu não. Eu não. Eu era ruim. Eu era, até agora eu não presto para nada ainda, irmãos. Até agora o que eu quero fazer eu não consigo, irmãos. Sempre a minha fraqueza está diante de mim. Aleluia. Mas eu era péssimo, irmão. Mas Jesus teve misericórdia. Me alcançou. Eu ainda cheio de rapina, cheio de dificuldade, o Senhor falou: eu vou te dar o meu Espírito Santo. Mas não é porque eu merecia, não. Não é porque nós merecemos nada disso. Nós estamos cheios de dificuldade, irmão. O nosso coração é enganoso. Às vezes nós pensamos assim que nós temos razão, que nós somos dono da verdade, não somos dono de nada, irmão. Eu sempre chego em casa, irmão Cláudio, pastor Cláudio e presbítero José Otávio, e fico comentando com a minha esposa. Ela aqui, ó, puxa a vida. Se os crentes fossem para a igreja para entender o que é servir a Deus e aprender a palavra de Deus, a igreja seria diferente. Não precisava do pastor falar nunca nada contra os crentes. Os crentes iam ser aqueles homens retos, aquelas mulheres retas, sinceras diante de Deus. Não ia ter aquele negócio de beijo para lá, de beijo para cá. Não ia ter aquele negócio de um querer ser mais do que o outro. Aleluia, de um querer cantar melhor que o outro querer pregar melhor do que o outro. O outro achar que ele é maior do que o outro. O outro achar que ele faz melhor do que o outro. Olha lá o presbítero Valdir, que era a mensagem do presbítero Valdir, eu pregava bem melhor. Aleluia, louvado seja Deus que você pode pregar melhor, irmão. Mas oxalá, se nós viéssemos todos aprender todos os dias o que é servir
Mas o problema é que nós ficamos no nosso achismo, né? A frase que hoje nós ouvimos aqui, construindo uma verdade para nós. E se apegamos naquilo e achamos que aquela é a nossa razão e nós estamos certos nesse pensamento, nessa linha, e acabou, ninguém tira essa razão de nós. E nos enganamos nisso, irmão. Muitas das vezes nós vamos ficando fracos nessa ideologia que nós temos dentro de nós. Vamos decaindo espiritualmente cada vez mais. E continuamos, vamos dizer assim, continuamos insistindo a nos dizer que está bom desse jeito. Não está bom coisa nenhuma. Bom é quando nós, aleluia, reconhecemos a nossa fraqueza diante de Deus e, aleluia, que somos dependentes dele totalmente, em todos os tempos, em todos os dias, em todas as áreas da nossa vida, irmão. Todas as áreas. Eu sempre comento com a minha esposa, pastor Cláudio, que cada vez que eu escuto uma mensagem, a palavra de Deus soprada no meu coração, a minha vontade é sempre de vir aqui na frente e fazer um concerto por dia a cada culto. Aí a minha esposa falou, então como é que faz? Eu falei, não, se eu for fazer, vocês vão achar que eu estou em pecado. Mas a minha vontade não é de cada dia consertar minha vida mais diante do Senhor nosso Deus, irmão. Eu sei, aleluia, o Salmo de número 51 que nós estamos orando aqui na terça-feira. Eu sei que a minha fraqueza sempre está diante de mim. Eu conheço o meu pecado, eu conheço a minha iniquidade e eu preciso da tua misericórdia em minha vida. Aleluia. Mas os crentes de hoje não são assim. Olha, no passado, os crentes tinham menos conhecimento, mas viviam uma vida mais aquebrantada diante de Deus. Hoje, os crentes de hoje, irmão, aleluia, está cheio de conhecimento. O conhecimento está na nossa mão em todos os lados. Hoje nós estamos falando aqui dentro da nossa igreja, tem irmãos que têm curso melhor. E antigamente não se via isso, o irmão que tinha mais estudo tinha um ensino médio completo. Hoje nós falamos com irmãos, aleluia, que são gratulados. E tem irmãos e irmãs, aleluia, qualificados, cheios de sabedoria. Aleluia, bons, aleluia, pesquisadores, aleluia, que conhecem, sabem a verdade da palavra de Deus. Mas e por que hoje, aleluia, nós vivemos, aleluia, mais distantes das coisas do Senhor? Por quê? Com tanto conhecimento, com tanta tecnologia, carro que nós pegamos, sentamos na garagem assim, dá um toquinho assim no controle, o portão abre, aleluia, nós passamos, fechamos o portão dentro do carro, descemos na porta da igreja, o culto termina, Pai Senhor, aí quando chegamos o carro para dentro da garagem, nós só descemos, aleluia, 2 metros, estamos dentro de casa, aleluia, mas é tão difícil de vir para a igreja hoje. Hoje eu vou, amanhã não vou, tem dia que dá, outro dia não dá, aleluia, precisamos dessa misericórdia, precisamos ficar nessa dependência. E os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião. Agora você quer que eu fale e afirme uma coisa? Isso é a luta de cada dia. Isso é a dificuldade de cada dia. E os dias vão ficar cada vez mais difícil para nós servir a Deus. Cada vez mais corrido. Cada vez, aleluia, a sociedade exigindo mais de nós. Cada vez os nossos trabalhos nos sufocando mais. Cada vez, aleluia, precisamos, aleluia, nos agir mais e mais. E vamos ficando para trás. E as coisas de Deus, muitas das vezes, vai ficando em segundo plano em nossas vidas, irmão. Mas os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião. Não vamos se abalar com essas coisas. Vai levantar a cabeça. Vai dar glória a Deus. Vai continuar,
a sua jornada. Vai marchar até o fim, vai perseverar até o fim. Aleluia. Olha como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Os muros em volta de Jerusalém. Os muros em volta de Jerusalém protegem a cidade. Guarda a cidade contra a adversidade que vem. Os muros estão sólidos ali. Cuidado, ficar com sua base. As montanhas, as rochas. E elas protegem contra o inimigo que está vindo, contra as adversidades que vem. E a Bíblia diz que como estão os montes, esses rochedos, para proteger Jerusalém, para proteger. Assim o Senhor está à roda do seu povo. Então fica tranquilo, viu, irmã? Fica tranquilo. A luta é grande. Pense numa mulher que falou para nós que passou o luto o ano inteiro. É, meu irmão? Mas Deus está na vida da irmã. Senhor é contigo nesta batalha. Pode levantar a cabeça e dar glória a Deus. E falar, aleluia, Deus é maior na minha vida. Deus é grande. O ano todo, irmão. Aleluia. A irmã chegava aqui e falava assim: bom, vou te orar por nós. Irmão, me ajuda em oração. Foi ou não foi, mãe? Daí, ó. Deus tem guardado. Deus tem estado ao redor da sua serva. Deus tem dado vitória para a sua serva. Aí o seu inimigo pensou que a irmã ia desistir de guerrear, desistir desta batalha, desistir de marchar. A irmã está derrotada em nome de Jesus, porque a irmã é vencedora dessa batalha. Glória a Deus. E aliás, Paulo dizia isso, né? Não era as lutas, não era, aleluia, a altura, não era a profundidade, aleluia, ele dizia assim: nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, aleluia. Talvez você está pensando que, aleluia, o teu amigo ou o teu irmão, aquele que está, aleluia, olhando para você com cara feia, aquele que, aleluia, tem falado de você, não, isso não pode te separar do amor de Deus, meu querido. Não é essas coisas que podem separar você do amor de Deus. E aliás, nós tivemos uma aula aqui hoje que foi fantástica. Nada nos pode separar do amor de Deus. E nada nos pode, aleluia, nos impedir de sermos sinceros e retos diante de Deus. Quero falar da aula, mas não vou falar da aula, viu, irmão? Se o irmão quer aprender, vai ter que vir. Né? Nós temos que ser retos diante de Deus. Por falar em aula, irmão, agora em janeiro nós vamos começar a nova revista, né, irmão? E vocês vão vir aqui para aprender, tá bom? Aleluia. Nada pode nos separar das coisas de Deus. Não é a luta, não é a dificuldade, não é o problema, não é, aleluia, a altura, não é a profundidade. Pensa isso na sua vida. Hein? Deus está ao teu redor e nunca te desamparou. Ele nunca saiu dali, ele sempre tem andado. Hein? Na Rádio Marumbi, passa um desculpa, Rádio Marumbi, mas nem escutamos rádio, né? Você só escuta só programa transmitido via internet, né? Mas na Rádio Marumbi, eu sempre me passava uma reflexão de um cidadão que ele andava pela areia, ele andava falando com Deus. E quando ele andava na areia, ele olhava e via que tinha mais 2 passos ao lado dele. E ele agradecia: Senhor, obrigado por o Senhor andar comigo, aleluia, por o Senhor caminhar comigo nesta areia, aleluia.
Mas chegou um dia que ele veio a luta, pastor Cláudio, veio a dificuldade na vida dele, veio os problemas na vida dele, e ele foi ficando debilitado, ficando raquítico na sua fé, e chegou uma hora que ele começou a falar assim: Senhor, quando estava tudo bem, quando eu estava feliz, alegre, aleluia, com a minha vida abençoada, o Senhor sempre andava comigo, eu vi os teus passos ao meu lado, andando comigo, Senhor, na areia, mas agora o Senhor me abandonou, e eu caminho por esta areia aqui, Senhor, eu só vejo meus passos na areia, o Senhor me deixou sozinho. E de repente ele escuta uma voz que fala com ele: filho, eu nunca te desamparei. Esses passos que tu vê andando, que tu vê sobre a areia, são os meus passos, filho, te carregando no colo. Que é assim que Deus faz, irmão. Na hora que, aleluia, se nós confiarmos nele e, aleluia, darmos atenção para ele, mesmo na hora da nossa dificuldade, se nós não temos força, mas se nós confiamos em Deus, Deus vai nos carregar no colo e vai nos dar vitória na hora dessa dificuldade. Pense nisso. Aleluia. Como estão os muros em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de você. Você esteve o ano inteiro, você passou o ano inteiro. Ali teve irmão que teve mais de uma peleja aqui, aleluia, por esse ano. Pastor Cláudio teve peleja o ano inteiro e tem peleja ainda, aleluia. Vai varar o ano com peleja, pastor Cláudio, aleluia. A minha situação também é a mesma, aleluia. Passamos o ano inteiro, irmão. Muitas vezes os irmãos estão dormindo, mas nós estamos na madrugada lá: Senhor, me ajuda, dá uma estratégia, dá uma, aleluia, uma solução, faz isso, entra com essa providência lá, muda aquela coisa lá, Senhor, o Senhor sabe como fazer. Senhor nunca nos deixou sós. O Senhor sempre vai estar nos ajudando nas lutas de cada dia. E que você também possa entender isso. Ei, vou te dar um conselho aqui nesta noite. Corre nos braços do Senhor. Está difícil. Está difícil. Corre nos braços do Papai. Conta para Ele. E não se intimida aquela luta, não. A luta é para você guerrear mesmo, tá? Aí você não pensa que você vai servir a Deus e vai ser toda a vida maravilha. É verdade que tem dia que a gente chega sorrindo na igreja, né, pastor? Tem dia que você chega, aleluia, animado, sorrindo. Mas tem dia que você vem assim, ó, morrendo para a igreja. Das lutas. Mas não é por isso que nós vamos desistir de guerrear, não. O Senhor conta contigo. Não te afronte. Não te assuste por causa da cara feia do inimigo. O Senhor falou isso para Ezequiel. Não pasme, não te assuste. Ainda que seja sarças e espinho para contigo, o Senhor está ao redor de você. Amém, irmãos? Que Deus possa falar